Oi, gente, tudo bem? Eu vou, nesse vídeo do sábado, colocar para vocês aqui uma dica de leitura de um artigo que foi publicado no Diário do Centro do Mundo, e eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo, o link para que vocês possam ter acesso. E o título desse artigo é O Diálogo de Surdos, mostrando que a direita brasileira, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, e a esquerda agora, com a voz mais robustecida pelo ex-presidente Lula, estão travando entre si um diálogo ideológico e um diálogo que ela chamou de diálogo de surdos. Ou seja, cada um desses dois segmentos faz um discurso moldado para aquela parcela fidelizada do seu eleitorado e que não quer saber de outra argumentação, não quer saber de outra característica política e ideológica que não aquela que ele já está fidelizado. Ela argumenta que cerca de 1/3 do eleitorado brasileiro está fidelizado para cada lado, restando aí cerca de 40% do eleitorado que está ali numa posição de neutralidade. Penso eu que essa reflexão que ela faz nesse artigo é uma reflexão muito interessante na perspectiva de que, por exemplo, a esquerda deveria estar propondo a essa altura um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento com bases ou fortes bases na justiça social e na redução das desigualdades como um modelo de alternativa ao que está sendo posto aí. Assim, a esquerda poderia agregar a esses 1/3 do eleitorado que possui uma parcela significativa desses 40% que transitam ali numa situação intermediária, para que possa se robustecer mais ainda, né? Eu me lembro até que essa semana teve uma declaração de um senador do PT dizendo que a esquerda precisa falar para além dos 30% que lhe é fiel, do eleitorado brasileiro que lhe é fiel. E isso corrobora, de certa forma, o artigo da Beatriz Daniele, que eu coloquei aqui o link para que vocês possam dar uma olhada, né? O fato é que o presidente Bolsonaro, ele fala para essa parcela de surdos e que só conseguem ouvir o seu discurso, não ouvem mais outra coisa que não o seu discurso. Essa parcela oscila ali entre 25% e 30% do eleitorado brasileiro, né? E exatamente para aumentar a fidelização dessa parcela, foi que na terça-feira agora, véspera do Dia da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra, o presidente manda um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, prevendo o excludente de ilicitude que estava contemplado inicialmente no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, mas que a Câmara dos Deputados rejeitou, porque isso já está previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 23, há uma série de tipificações que prevêem o excludente de ilicitude. Para que as pessoas possam entender mais facilmente, o excludente de ilicitude é você excluir a conduta ilícita do agente público durante uma operação policial, por exemplo. Então, se o policial atirar e matar alguém em legítima defesa, aquela ilicitude de um homicídio, ela é excluída em função dele estar agindo a serviço do Estado, né? E isso é o chamado excludente de ilicitude, e isso está tipificado no artigo 23 do Código Penal brasileiro, né? Lá fala que, dependendo do estado de necessidade, a legítima defesa, o cumprimento estrito do dever, são utilizados como ferramentas que preveem o excludente de ilicitude. Aí vem a pergunta: para que um projeto de lei para prever esse excludente de ilicitude se ele já está previsto no Código Penal? É porque, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, eles querem ampliar o excludente de ilicitude para as chamadas GLO. Né? Então, quando uma GLO for decretada por um ato do presidente da República, que é quem pode decretar uma GLO, né, que é uma ação de garantia da lei e da ordem, o agente público
que seja um policial civil, um policial militar, um policial rodoviário federal, um policial federal, até mesmo um policial bombeiro e as Forças Armadas, durante uma operação de GLO, o excludente de ilicitude estaria garantido. Ou seja, na fala do presidente, né, quem estiver portando arma vai levar bala. Quem estiver roubando um celular tem que cair de pau, vai entrar no pau, tá certo? Então, quer dizer, essa é a conduta tipicamente dos regimes fascistas. E aí eu cito também um vídeo publicado essa semana de um colega aqui do YouTube, o filósofo Paulo Giraldelli, que eu vou colocar aqui o link do vídeo também na descrição desse vídeo, que ele fala exatamente isso, né? Que na verdade o que está se propondo fazer é se atender uma parcela da população brasileira que é fascista, sim. Então, como nós somos uma população extremamente diversa do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, há a constatação sim de que uma parte do brasileiro é fascista, é intolerante, é racista, e é para esse grupo que o presidente Jair Bolsonaro está falando. É para esse grupo que o presidente está criando o novo partido, o Aliança pelos Bolsonaro, ou Aliança pelo Brasil. Então, quer dizer, ele quer fidelizar essa parcela da população, mais ainda com esse tipo de atitude, que as pessoas batem palma para esse tipo de atitude, né? Agora, qual é a análise que eu acho bastante crítica desse aspecto do projeto de lei do excludente de ilicitude? É que como cabe ao presidente, através de um decreto, determinar a instauração de uma GLO, se esse projeto passa durante uma GLO, tá certo? Repito, a GLO é uma operação de garantia da lei e da ordem. É o poder discricionário do presidente que determina uma GLO. Então, se esse projeto de lei do excludente de ilicitude passar e a força policial tiver garantido durante uma GLO o excludente de ilicitude, o que é que vai acontecer? O policial não precisa nem provar que estava agindo em legítima defesa. Ele não precisa nem provar que ele estava agindo em cumprimento estrito do dever. Se ele suspeitar que alguém está portando arma, como diz o presidente, vai meter bala, vai matar e ele não vai responder por isso. Então, na prática, o que significa? Vamos imaginar que, na verdade, isso é um cheque em branco para, numa operação de GLO, as forças policiais, a depender da sua interpretação, saem atirando em quem achar que deve. Ora, se hoje, sem esse projeto de lei, alguns policiais já atiram na população civil, lembra aquele caso do músico no Rio de Janeiro, que o carro foi metralhado com 70 tiros de fuzil? Aqui em Teresina mesmo, na João 23, uma família foi abordada por policiais atirando no carro da família. Então, quer dizer, se hoje já é assim, eu não estou dizendo que os policiais atuam dessa forma, e aqui eu quero resgatar também uma fala do Caetano Veloso, essa semana. O Caetano Veloso conclamando os policiais que não são fascistas a resistirem contra essas atitudes, porque a grande maioria dos policiais não quer atirar. A grande maioria dos policiais não quer sequer portar arma. Então existe um grupo consideravelmente grande de policiais que podem somar-se a nós nesse coro contra esse projeto de lei fascistoide do governo Bolsonaro. O que as pessoas têm que compreender é que no futuro, se esse projeto de lei passa e, por exemplo, começa a ser organizada uma movimentação em Brasília para cercar o Congresso Nacional, pedindo o impeachment, por exemplo, do presidente, como cabe ao presidente decretar a GLO, ele pode compreender que aquele movimento popular está burlando a garantia da lei e da ordem, pode determinar uma GLO, e os policiais que forem atuar numa manifestação ou numa intervenção numa cidade ou num estado têm livre possibilidade de abordar a população com base no tiro, com base na bala, metendo bala, como ele diz. Então, quer dizer, nós estamos entrando num estado extremamente delicado da nossa democracia,
E apenas com conscientização é que nós vamos compreender a gravidade do momento que a gente vive. Repito, se esse projeto de lei passar, isso vai dar um cheque em branco para o presidente da República decretar intervenções, decretar ações de GLO com a força policial liberada para atirar, meter bala, como diz o presidente da República. Então, quando eu falei no início desse vídeo do texto do Diálogo de Surdos, publicado pela Beatriz Daniele, eu quis dizer exatamente isso. Que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro manda o projeto de lei e critica dizendo que quem estiver roubando celular vai entrar no pau exatamente para confrontar uma fala do ex-presidente Lula essa semana também. Então os dois estão, na verdade, no diálogo de surdos, falando para aquela parcela que lhe é fiel, né, e esquecendo de pensar um Brasil para o futuro, um Brasil para os nossos filhos, um Brasil para os nossos netos. É muito importante que nós tenhamos o equilíbrio, a sensatez de vencer esse momento difícil pelo qual nós estamos passando. É um momento extremamente delicado, um momento em que as forças reacionárias, as forças racistas e as forças fascistas estão se unindo em prol de um projeto de Brasil para poucos. As últimas estatísticas que apontam a violência policial apontam como alvo dessa violência a população preta e pobre da periferia. Então, isso significa que caso esse projeto passe, nós iremos ter mais violência policial, tá certo? E isso não pode ser admissível. Eu ontem vi uma reportagem mostrando que o Japão tem uma das polícias mais eficientes do mundo, mas é a polícia que menos atira. Então nós temos que ter a consciência de que nós não vamos vencer o problema da violência com mais violência, armando o policial e permitindo que o policial atire na população. Nós vamos resolver o problema da violência como? Reduzindo as desigualdades que são históricas nesse país e que são brutais, e dando mais oportunidade às pessoas para que elas possam ter uma vida digna. Dessa forma, nós vamos gerar apenas mais violência. E o presidente da República, a exemplo do que fez com a questão ambiental, que com as suas declarações inflamadas, literalmente tacou fogo nas florestas brasileiras, sendo ele o maior incendiário do Brasil, agora começa a acirrar os ânimos em relação à segurança, incitando inclusive a violência policial, e isso tenho certeza que a grande maioria dos policiais não quer. Então vamos fazer essa reflexão de uma maneira sensata, calma, mas fundamentalmente resistindo e nos posicionando contra esse absurdo desse projeto de lei encaminhado essa semana para o Congresso Nacional. Então essa era a minha reflexão de hoje para encerrar a semana, né? Finalizo aqui só dizendo que logo mais às 5 da tarde estarei torcendo pelo River, eu como riverino, né? Porque antes da Copa Libertadores ter um rivengo na sua final, aqui no Piauí nós já estamos acostumados desde a década de 40 a ter rivengos na final. E o nosso River, se Deus quiser, sairá vitorioso dessa. Tá? Um forte abraço a todos e até a próxima.